Eu ensinei. Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos. E professora Alessandra Gomes, para mais um encontro, falando sobre o que hoje, Márcia? Literatura, vamos dar Olha sequência. aí. Já falamos da literatura, né? Em Portugal. Isso, barroco em Lá no Portugal. barroco em Portugal. E agora é o barroco no Brasil. Estão interessadíssimos? Então, de olho na tela. Vamos lá, então, para a aula 60.1, Literatura Barroco no Brasil. Trabalharemos contexto histórico, as características, os autores e as obras. Ok, olha a nossa temática na nossa árvore do conhecimento. E vamos que vamos. Qual o momento histórico? No mundo, o que acontecia no mundo, Alessandra? Exatamente. Olha só, pessoal. Aqui, no momento histórico, no mundo, nós tivemos o quê? O apogeu do absolutismo e da contra-reforma. A história sempre caminhando aí, lado a lado com a nossa literatura, né? E o fim das grandes navegações. E além do mundo, nós tivemos aqui algo mais específico, né, Márcia? No Brasil, a Bahia como centro econômico e político, em virtude do ciclo da cana-de-açúcar. Com certeza o professor Beto, o professor Lorismar, falou desse ciclo lá no período lá, né, do século XVI. E nós temos também aqui a exploração, né, institucionalizada. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Belezinha? Então, vamos que vamos. Vamos seguindo. Então, ainda sobre o contexto histórico, pessoal, o barroco recebeu o estímulo da Igreja Católica, por isso a arte desse período é tão ligada à instituição. E a Igreja Católica, ela não só estimulava a arte, mas havia decidido durante o Concílio de Trento que as artes deveriam tratar de assuntos religiosos, né? Mas ainda as expressões artísticas tinham um papel fundamental no envolvimento emocional da população em resposta a quê? A reforma protestante, lembram? A aula de história. Vocês vão lembrar também lá da Contra-Reforma, vem um nome muito presente, é Martinho Lutero. As 95 teses. Ô, professora, sim, vamos lá, cadê a aula de história? Tá? Vamos pesquisar e vocês já vão pesquisando, vão fazendo essa relação, certinho? Barroco começou de 1601 a 1768 aqui no Brasil, tá? Com o marco, qual foi seu marco inicial? Foi a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Então, marca aí, no Barroco no Brasil, teve o marco inicial em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Então, vamos lá, aqui um trechinho, né, do poema Prosopopeia. Cantem poetas o poder romano, submetendo nações ao jugo duro, o mantuano pinte o rei troiano, descendo à confusão do reino escuro, que eu canto um Albuquerque soberano, da fé, da cara pátria, firme muro, cujo valor e ser que o céu lhe inspira, pode estancar a Lácia e a grega lira. Então, aqui o fragmento do poema de Bento Teixeira que marcou o início do Barroco no Brasil. A segunda parte,
As délficas irmãs chamar não quero, que tal invocação é vão estudo. Aquele chamo só de quem espero, a vida que se espera em fim de tudo. Ele fará meu verso tão sincero, quanto fora sem ele tosco e rudo, que por razão negar não devemos o menos, não deve o menos, quem deu mais a míseros terrenos. Aí, aqui, amadinho, lembra lá quando a gente falou, lá no Barroco em Portugal, né? Quais são as características presentes do Barroco? Ia ter bastante a presença das figuras de linguagem. Quais são as figuras que estarão presentes no Barroco, nos poemas do Barroco? Essa questão, tanto na arte, né? na pintura, na produção literária, vai estar presente as figuras de linguagem. Qual? Ou melhor, quais? Quais, né? Aí quando você vai. Nós colocamos lá céu e inferno, lembram? Isso, aqui não vai ser diferente. Acontecia lá, depois acontecia aqui no Brasil. E é claro que aí vem a questão da herança, né? Lusitana. Então, vamos dando sequência aqui. Vamos embora. O Barroco no Brasil tem início no final do século XVII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, na escultura, pintura e literatura. Assim como em Portugal, destacavam as pinturas sacras, aqui no Brasil também não foi diferente. Tá bom? Porque, querendo ou não, o homem estava em conflito. Lembra lá do pecado? A questão da salvação, ai meu Deus, se eu fizer isso é pecado, a fé. Era aquela questão entre o antropocentrismo Exato. E o teocentrismo, lembra que nós falamos para vocês no nosso último encontro? Então era aquela grande dúvida, e agora, é a razão ou são as questões religiosas, né? Então aqui na pintura, essa pintura é barroca, sempre presente. E aqui é da igreja de São Pedro, né? Dos Clérigos, Recife, Pernambuco. Tá certo? Aí para vocês, olha só, as cores, a pintura detalhada, tá certo? Cada detalhe, você vai observar as feições, as expressões faciais, tá certo? Aí o homem, aqui, diante de quem? Sempre figura sacra. E o semblante também, né? A parte do semblante deles, então assim, dá para a gente fazer uma análise geral através da imagem. E nas igrejas, né, quando eu falo da arquitetura, né, as igrejas sempre têm esse tipo de pintura. Certinho? Vamos lá, então. Vamos embora. Então, olha aqui uma outra imagem para ser também analisada, né? A obra de arte Anjos Músicos, do mestre Ataíde, está na igreja de São Francisco, em Ouro Preto. Olha aqui, né? Olha os anjos, né? Anjo é uma figura religiosa, é assim. Essa questão querendo resgatar, né? Com Deus como centro, né? As pinturas refletiam o cenário político, religioso e cultural europeu. Que lá também, na Europa, vocês viram, né? Vocês observaram na aula de literatura portuguesa, que também, né, os pintores, né, já destacavam essa questão da religiosidade. Mais imagens aqui para vocês. Conseguem observar isso? Todas elas vêm trazendo essas características das cores, das figuras religiosas, não é verdade? Olha aí, o forro da capela do convento de Santo Antônio, lá em João Pessoa, na Paraíba, estão vendo? Então comece a destacar, coloca no cantinho. O que você observa aí que vai de encontro com o barroco? Exato. Tá? E o barroco também, uma figura que também vai estar bastante presente, é a questão do exagero. Qual é a figura que é exagerada? Qual é a figura? Hipérbole, né? Aqui, olha o detalhamento.
Aí você pode observar aqui a pintura que tinha ouro, né? O exagero, né? Cada detalhe que tem aqui. E se eu entrar nessa igreja, eu não vou nem prestar atenção no padre, só vou ficar olhando pro teto. Só observando os detalhes, riquíssimo. A pintura. Então, o barroco é assim, chegou chegando, né? Para chamar a atenção mesmo. No Brasil, o estilo barroco, pessoal, ele foi introduzido através de missionários católicos jesuítas. No início do século XVII, o movimento não veio só como uma expressão artística, mas de expandir a fé cristã. Então, sempre ligada à questão religiosa no barroco. Então, olha aqui uma imagem também para vocês, o Santuário do Bom Jesus, do Matozinhos. É uma das obras mais conhecidas de Aleijadinho. Já ouviram falar? Olha aqui, ó, em Minas Gerais também, ó. Olha aqui, ó, a igreja. Vamos, então, dando sequência a cada detalhe, né? Quais são os aspectos centrais, né? Os principais. Então, a literatura de contraste, né? Choque entre valores renascentistas, que são o paganismo, e valores medievais, o cristianismo. Lembra do Renascimento? Que o homem estava no centro. Lá no período medieval, o que acontecia? Deus que era no centro. Tá certo? Então, por isso que fala literatura de contraste. Tá bom? Então, aqui o dualismo. O que nós temos aqui no dualismo? A arte barroca trabalha com as seguintes oposições. E agora você consegue identificar. Olha lá, falamos muito bem para vocês sobre a questão do antropocentrismo versus o teocentrismo. Que o antropocentrismo é quem que vai ficar no centro? É o homem. O homem, né? E o teocentrismo? Deus como Isso. centro. E aí nós temos também a matéria versus espírito. Exatamente, né? O carnal, o espiritual, isso pode, isso não pode. Exato. Isso é pecado, não faça isso. O eterno e o efêmero. Ó, passageiro. Aqui, e outro efêmero. É para sempre. A vida e a morte. Olha só, tudo oposição. Aí você vai lembrar da questão, né? Antítese, antônimo. Ó, antítese, o contrário, oposto. Exatamente. Aí nós temos o amor sensual versus o amor platônico. Viu só? E o fusionismo, a mitologia pagã e religiosidade cristã, né? Aí vai fazer essa mistura, né? Essa fusão, por isso que é fusionismo, tá bom? A mitologia pagã, você vai lembrar lá do tempo dos clássicos, né? Deuses gregos. Não é assim? E a religiosidade cristã. Sempre presente. Correntes do barroco. Então aqui nós temos alguns aspectos para vocês identificarem sempre que encontrarem em alguma situação envolvendo o barroco. Cultismo, né? Gongorismo, né? E nós temos aqui predomínio na poesia. Exatamente. Aí falando da questão, lá no cultismo predomina a poesia, aqui no conceptismo vai predominar o quê? A prosa. Olha aí a diferença. Então, tem esse quadro aqui para ficar bem marcado para vocês. Enquanto no cultismo tinha o predomínio da poesia, aí no conceptismo, predomínio na prosa, tá? Isso. Aí você lembra lá dos sermões de Padre Antônio Vieira. Vamos lá, a questão das ideias, jogo de palavras também. Estão lembrados aí o cultismo era o quê? Jogo de palavras. Já conceptismo era o jogo de ideias. E ainda no cultismo nós temos assim, mais relacionado à forma, atitude sensorial, os apelos aos sentidos e às imagens, o jogo de palavras, né, que a professora acabou de falar, o rebuscamento formal, aquelas palavras mais difíceis, mais complicadas para você entender naquele primeiro momento, e o uso exagerado de figuras de linguagem. Olha aí, de acordo com o que foi dito, as antíteses, paradoxos, hipérboles, metáforas e etc., né?
Tudo isso aqui no cultismo. Aí nós temos aqui no conceptismo, né? Já falamos, predomínio na prosa. A imagem relacionada ao conteúdo, ou seja, a ideia que quer ser passada. Atitude intelectual, apelos ao raciocínio e aos conceitos, jogo de ideias, retórica aprimorada e jogo intelectual de paradoxos e sutilezas lógicas. Eles iam passando ensinamento. Só lembrado dos sermões, né? Vamos supor, se você vai numa casa, chega aquele momento, a pessoa vai tentando te convencer através das ideias que estão escritas, tá certo? Dos sermões. Vamos seguindo aqui. Temos mais. Agora nós temos, pessoal, os principais autores e obras. Sempre lembrando para vocês, quando nós estivermos falando na literatura, sempre teremos as características seguidas dos autores que se destacaram e as suas obras. Então aqui nós temos primeiramente Gregório de Matos, muito conhecido como Boca do Inferno. Por que será, né? Que ele levava aí este nome, Boca do Inferno. A sua poética, ela se divide em poesia religiosa, o pecado arrependido diante de um Deus perdoado. Temos também a poesia lírica, amorosa, o carpe diem, certa atitude reflexivo e filosófica. E a poesia satírica, né? Aquelas críticas à sociedade de sua época. Aí você vai lembrar também, lá do período, né, do trovadorismo, que não tinha as cantiga de amor, as cantigas que era cantiga lírica, né, de amor e de amigo. Aí nós tínhamos também as cantigas satíricas, lembram que é delas? maldizer, lembra lá? E a de escárnio. Então, você já vai fazendo essa ligação também, para poder entender a poesia aqui satírica. Ele sempre vai fazer crítica a quem? Que fazia algo que ele não estava de acordo através da denúncia, então ele escrevia a poesia, ele tecia o texto. Isso aí, pessoal, falando de Gregório de Matos, né? Todo esse envolvimento aí. E também nós temos Padre Antônio Vieira, tá? Então, Padre Antônio Vieira, com uma oratória sacra, conceptista, privilegiou as grandes questões político-sociais. O que mais? Ele escreveu mais de 200 sermões, certo? E aí temos outros autores, como Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira, Sebastião da Rocha Pita. Certinho? E vamos lá, e vamos que vamos aqui. Aqui, os dois autores, o que nós temos aqui, né? O Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos constituem os nomes, os principais nomes do barroco brasileiro. Mas, professora, na aula de literatura portuguesa, você falou que o Padre Antônio Vieira também faz parte do barroco em português? Sim, porque ele nasceu em Portugal. E vocês prestaram atenção que lá nesse período, lá no século XVII, o Portugal estava passando por uma crise. Lá, então, alguns vieram, né, para cá, para o Brasil. E Padre Antônio Vieira veio para cá novinho. Tá certo? Ele veio para o Brasil, mas ele nasceu em Portugal. Então, alguns livros vão, né? Você vai encontrar que Padre Antônio Vieira tanto faz parte da literatura portuguesa quanto da literatura brasileira. E o Gregório de Matos? Gregório de Matos faz parte da literatura brasileira. Ele é brasileiro. Tá bom? E vamos que vamos então, amados. Seguindo. Padre Antônio Vieira. Quem foi Padre Antônio Vieira em primeiro ano? Ele foi o maior orador de seu tempo. Seu estilo é cheio de figuras de linguagem, aquelas que nós já falamos para vocês ali atrás, repetições, raciocínio encadeados, exploração de elementos visuais, no verdadeiro jogo, escrito e exposto para quê?
para convencer. Olha o exemplo aqui. As injustiças e tiranias que se têm executado nos naturais destas terras excedem muito as que fizeram em África. Em espaço de 40 anos se mataram e se destruíram por esta costa e sertão mais de 2 milhões de índios e mais de 500 povoações como grandes cidades, e disto nunca se viu castigo. Então aí Padre Antônio Vieira, ele já tá escrevendo e chamando a atenção, ó. Abre seus olhos. Claro que ele não falou isso, mas aqui se você ler, você vai já vai entender. Né? Fica nas entrelinhas. Exato, nas entrelinhas. Vamos lá, amadinhos. O que mais que nós temos? Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, a Mister Luz, a Mister Espelho e a Mister Olhos. Aí, Padre Antônio Vieira, daqui, ó, já as palavras são sábias do Padre Antônio Vieira, né? Poxa, eu tenho um espelho e eu quero me ver. Se for à noite, é claro que não vai ter o reflexo. Ou eu tenho meus olhos, mas eu tenho baixa visão. Como que eu vou enxergar? Não é mesmo? E assim sucessivamente. Gregório de Matos, o primeiro e grande poeta brasileiro, conhecido como Boca do Inferno ou Boca de Brasa, por apontar os desmandos dos poderosos que exploraram os benefícios do Brasil colônia. Exatamente. Quem que aceita? Está vendo o seu país sendo explorado? Ninguém admite, né? Entenderam aí? Então, porque... ele não calava a boca para ninguém. Ele colocava a boca no trombone. Gente, aí vem o Boca do Inferno, né? Por isso que é boca de inferno. Eita, pá, boca de brasa. Que essa aí tudo aí. O que é uma boca de brasa? Não é uma menina que passou batom vermelho, não, né? Que, opa, a palavra era quente mesmo, né? Então, nós temos aqui a voz... pregados pés por não deixar-me, a voz sangue vestido para ungir-me, a voz cabeça baixa para chamar-me. Então, esse trechinho aqui de Gregório já é mais assim da questão, eu acho que ele já tinha falado tudo que tinha falado, não é questão do arrependimento, né? Opa, quero uma reconciliação, ó, com Deus. Entendeu? Aqui é um trechinho de uma poesia sacra. Até aí tá tudo certo, pessoal, para vocês? Literatura, né, barroco no Brasil. Então, com estas características e esses autores, tá? Agora, pintura admirável de uma beleza. Bom, é um trechinho de Gregório de Matos. Vês esse sol de luz escoroado? Em pérolas a aurora convestida? Vês a lua de estrelas guarnecida? Vês o céu de planetas adorado? O céu deixemos, vês naquele brado a rosa com razão desvanecida? A açucena por alva presumida? O cravo por galã lisonjeado? Deixa o prado, vem cá, minha adorada. Vês desse mar a esfera cristalina, em sucessivo aljofa desatada? Parece aos olhos ser de prata fina? Vês tudo isto bem? Pois tudo é nada à vista do teu rosto, Catarina. E aí? Olha Nós aí. temos aqui, já tem um lirismo descendo aqui, ó. Consegue a perceber? Voz, o eu lírico. Quem é o eu lírico, pessoal? Vocês lembram? O eu lírico é a voz Do que poema. fala, né? A voz que fala no poema.
Então vamos ver aqui, ó, a poesia lírica. Pensa aí que o cara não era romântico, não queria fazer só crítica, não. Ele não só fazia poesia social, não. Ele fazia também poesia lírica. Os brutos também amam, amadinhos. Vamos lá, então, mais outra aqui para vocês. Vamos embora. Olha aí, reprovações. Poesia agora satírica. E aí observa ali esse tema satírico e vamos ver o que diz a leitura. Se sois homem valoroso, dizem que sois temerário. Se valente, espadachim. E atrevido, se esforçado. Se resoluto, arrogante. Se pacífico, sois fraco. Se precatado, medroso. E se o não sois, confiado. Se falais muito, paureiro. Se falais pouco, sois tardo. Se em pé, não tendes assento, preguiçoso, se assentado. E assim não pode viver neste Brasil infestado, segundo o que vos refiro, quem não seja reprovado. Então, vocês perceberam a questão que ele está fazendo uma crítica, né? Aí, então, por isso que fala, né? Gregório de Mato, boca de brasa, boca do inferno. Falava demais. Tá chamando? Oh, se fala muito, né? Ó, se não fala, sempre ele vai fazer uma crítica. Se você fala demais, você é criticado. Se você não se envolve, também você vai ser criticado. Se está em pé criticado, se senta também. É preguiçoso e por aí vai. Então, aqui você já está vendo aí alguns resultados, né? Então, por isso que fala, essa poesia aqui dele é satírica. Agora, a poesia sacra, né? A religiosa. Buscando Cristo. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechado. A vós pregados pés, por não deixar-me, a vós sangue vertido para ungir-me, a vós cabeça baixa para chamar-me, a vós lado patente quer unir-me, a vós cravos preciosos quer atar-me, para ficar unido, atado e firme. Aí, Gregório de Matos. Aqui ele já não foi crítico, ele tá tipo assim... E nem falou aquela questão amorosa, né? Não falou, ele falou, ele quer... Por isso que pela temática, né, o título da poesia, né, você já buscando Cristo, ele quer ficar perto de Deus, né, perto de Cristo, né, ele quer unir a Ele, ele quer ser perdoado de tudo que dos erros que ele cometeu. Aí aqui é a presença, né, da questão da antítese. Isso. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, amadinho. Que mais e que agora, nós temos? Olha só, será que foi cumprida? Vamos lá. Será, gente? Olha, o cultismo e o conceptismo são dois aspectos do barroco que não se separam. Às vezes, o autor trabalha mais intensamente as palavras, as imagens, e outras vezes vai buscar o quê? Mais o argumento, mais o conceito, mas eles não se separam. Estão ali, ó, lado a lado, tanto o cultismo quanto o conceptismo. Ok? Certinho. E vamos lá. O que nós temos aqui, né? Chegou aquele grande momento, que é o momento de produzir. O que você, amadinho, vai produzir? Vamos conversar um pouquinho com a turma, né? Isso, e assim, alguns professores presenciais, né, nos enviaram os trabalhinhos de vocês. Vamos falar trabalhinho não? Os trabalhos que estão... As atividades, né? Estão excelentes. Beleza? Verdade. Os estão mapas... bem caprichados, assim. Não está sendo aquela atividade que você olha e passa. Ah, eu vou deixar. Não, vocês estão fazendo e o professor nos envia. E o melhor de tudo, pessoal, é que você depois vai pegar esse teu material para estudar. Entende?
Então, as atividades você percebe que vocês de fato estão ali. Não, terminou a aula, eu não sei se já fazem na sequência, né, Márcia? Ou se é na hora de dormir, ou de manhã, não sei. Mas você faz e o teu professor imediatamente já manda aqui pra gente. Parabéns, os trabalhos estão show! E eu quero saber se vocês, no momento, já está chegando o dia da nossa avaliação, né? Vocês usam os trabalhinhos feitos na produção de gênero, quando é mapa mental? Isso facilita ou não para vocês no momento de estudar? É importante, né? A gente quer esse feedback. Que vocês coloquem pra gente. A produção está excelente, mas será que ele está contribuindo no momento que você vai fazer a sua avaliação, que vocês já fizeram da primeira unidade? E agora estamos na segunda unidade. E aí, da primeira, deu certo? Resultado foi bacana? Só 10? Ou quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Porque em cada encontro nosso tem sempre o mapa mental, digamos assim, acho que quase todos, né? E aí você vai, prepara aquele teu material para quando você estiver próximo à avaliação, o que você faz? Você deixa lá, vai estudar de outra maneira ou você aproveita? Porque é importante nós sabermos, não, professora, legal, dá para a gente continuar fazendo dessa maneira. Ou então, não, vamos fazer assim, ou é diferente. Vocês também podem mandar as ideias para a gente. Porque o importante é que a atividade sirva para você. Que a avaliação, você tem todo um conteúdo e não tem só língua portuguesa, não é assim? Tem língua portuguesa, tem matemática, tem física, são todos os componentes. E aí, como é que você divide o seu tempo para estudar? Então, a língua portuguesa traz aí o mapa mental, que é uma ferramenta, acreditamos, né, Márcia? Muito boa para que vocês consigam aprofundar aí em todos os pontos que a gente coloca. Quando fala em ortografia, na parte da gramática, quando fala na literatura, na redação, que nós vamos chegar lá. Então, é muita coisa para estudar, né? Tá dando certo? Então, a gente quer o retorno. Então, vamos ver qual será a produção de hoje, de olho na tela. Então, nós temos aqui, né? Ó, agora o trabalhando gênero, ó. Os poemas de Gregório de Matos, principalmente os satíricos, criticam com acidez a sociedade baiana do século XVII. O conceptismo, né, consiste em um jogo de ideias comum na produção dos autores do Barroco. Aí o que você vai fazer? Leia o poema de Gregório de Matos e explique, ó, de que maneira esse jogo de ideias se realiza. Opa, hoje não tem o mapa mental. Aí você já vai fazer uma análise, uma leitura reflexiva e procurando, né, buscar porquê disso. Então, olha aqui o trechinho que nós temos aqui. Juízo anatômico dos achanques, que padecia o corpo da República em todos os membros, inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. O que mais que nós temos aqui na hora da produção? Mudando aqui para vocês, só um pouquinho. Próximo passo. Opa! Olha lá, os epílogos. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem apôs neste socrócio? Negócio? Que causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura? Usura. Notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que o perdeu, negócio, ambição e usura. Então, você vai fazer a análise, né, desse poema aqui, Epílogos. E aí, na leitura, já dá pra gente ter mais ou menos uma ideia, né? E ali ao lado, pessoal, tem para você o significado de alguns termos, tá? Então, você tem ali o anatômico, que se ajusta ao corpo humano, e por aí vai. Aí, achar que defeitos morais ou comportamentais, vícios. E os epílogos?
Parte finais de uma obra literária. Usura, Lucro exagerado. desaventura, Desgraça e infortúnio. nécio Ignorante e irresponsável. e sandeu. Idiota. Olha aí, Então, então- aí aqui para vocês. Aí você, será que essa poesia aqui de Gregório, né? Conforme a leitura, você acha que ela é religiosa, ela é satírica ou ela é lírica? Aí fica para vocês, tá bom? Já deu na leitura para pegar, hein? Aproveita e já faz agora após a aula. Tá certo? Então nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de revisão. Até Tchau. lá.